Olá a todos! Vamos dar continuidade ao nosso cursinho de férias a respeito da oração do Pai Nosso. Veja, no vídeo anterior meditamos o que é a oração e qual é o seu propósito. E neste vídeo vamos continuar meditando sobre isso, mas vamos dar um passo adiante. Iremos meditar sobre o porquê é conveniente orar. E continuamos na Suma Teológica de Tomás de Aquino, estamos aqui na questão 83, no artigo 2º, quando Tomás de Aquino se pergunta: é conveniente orar? E, veja, parece que não. Para que vocês compreendam, quando Tomás de Aquino constrói um artigo da Suma Teológica, a Suma Teológica funciona como uma forma de diálogo. Então, quando Tomás de Aquino vai tratar um assunto, primeiro ele ouve os opositores. Porque não existe diálogo se não houver um pensamento divergente. Então, é por isso que Tomás de Aquino começa se perguntando: é conveniente orar? E então ele coloca a posição dos opositores, a ideia dos opositores, as suas ideias, a sua posição, para que depois ele venha com a resposta, com a sua resposta. Então, vamos aqui ver agora, então, esta opinião dos opositores. É conveniente orar? Parece que não. Por quê? Com efeito, parece ser a oração necessária para levarmos ao conhecimento de Deus de quem pedimos aquilo de carecemos. Ora, lê-se no Evangelho de Mateus: o vosso Pai sabe daquilo que careceis. Então, veja, a primeira oposição aqui é o seguinte: parece que a oração é necessária para levarmos ao conhecimento de Deus aquilo que carecemos. Mas o evangelista Mateus nos diz que Deus, o vosso Pai, sabe daquilo que careceis. Então, parece que não é conveniente orar a Deus. Segundo, além disso, pela oração, o espírito daquele a quem se ora se inclina para que atenda ao que se pede. Ora, o Espírito de Deus é imutável e inflexível. Veja, pela oração, o espírito daquele a quem se ora se inclina para que atenda ao que se pede. Ou seja, quando oramos a Deus, temos a fé, a esperança que Deus vai se inclinar ao nosso favor. Que iremos, com uma espécie de convencimento de Deus, ou atrair pela nossa oração a ajuda de Deus. Mas e daí, aqui tem uma citação do livro de Reis que diz: o triunfante Israel não se arrependerá nem se dobrará. O que esta oposição aqui está colocando é que, veja, Deus é aquele que não muda. É aquele que não se arrepende e nem se dobra. Então, se nós não conseguimos mudar a vontade de Deus, se Deus não é aquele que se arrepende, nem aquele que se dobra, o seu espírito é imutável e inflexível, então parece que não é conveniente orar. Para a gente aprofundar um pouco mais sobre isso, a gente pode pensar o seguinte: imagine que as coisas acontecem e nós acreditamos que tudo aquilo que acontece é permissão de Deus. Mas
Se você ora a Deus para que aquilo que está acontecendo de forma natural mude ou seja diferente, de algum modo você está pedindo que Deus mude de ideia, mude de pensamento, que a sua disposição mude a sua disposição, que ele mude a sua posição, o seu favor. Mas o Espírito de Deus é imutável e inflexível. Parece que não é conveniente orar. Terceiro, é maior liberalidade dar a quem não se pede do que dar a quem se pede, porque disse Sêneca, nada se compra mais caro do que aquilo que se compra pelas preces. Ora, Deus é liberalíssimo, logo não parece ser necessário a oração. Veja, entendamos isso. Deus é liberalíssimo, quer dizer que Deus faz muitas coisas por sua liberdade. Por sua liberdade, Deus já realiza muitas coisas. E há uma maior liberalidade dar a quem não pede do que aquele que pede. Se Deus é liberalíssimo, então parece que não é necessário ou conveniente orar. Colocado estas oposições, agora vem a resposta, então, de Tomás de Aquino. E agora, neste corpo do artigo, nós vemos realmente agora o pensamento do mestre Quinati. Aqui ele raciocinando, ele pensando como um grande teólogo, um grande filósofo. E Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: para esclarecimento desta doutrina, deve-se considerar que a providência divina não somente determina os efeitos, mas também de quais causas e em que ordem são causados. Entre as múltiplas causas, há também as que são atos humanos, donde ser necessário, não que os homens façam alguma coisa para, pelos seus atos, mudar o que foi disposto pela providência divina, mas que pelos seus atos realizem alguns efeitos, segundo a ordem disposta por Deus. Veja, Tomás de Aquino está querendo dizer o seguinte, que quando Deus determina algo pela sua providência, veja, nós somos filhos de Deus. Nós acreditamos em Deus. Se acreditamos em Deus, aceitamos que este Deus é o nosso Criador, nosso benfeitor, é aquele que é o nosso provedor, que este mundo é governado por Deus. Então, Deus, pela sua providência, já dispôs que Ele quer nos abençoar, que Ele quer nos ajudar, que Ele quer nos salvar. Deus, pela sua providência, como aquele que dirige o universo, Ele já dispôs a sua vontade. Por isso, nós falaremos isso mais adiante, que nós temos que pedir a Deus na oração, e Jesus nos ensina isso, pedir que a vontade de Deus se cumpra, tanto na terra como no céu. Então, pela providência de Deus, pela providência divina, Deus já determinou os efeitos, aquilo que Ele deseja, os bens, o seu bem, a sua salvação, a sua bênção para nós. Mas, diz Tomás de Aquino, que quando ele determina os efeitos, ele determina também as causas, em que ordem são causadas. E Tomás de Aquino vai dizer que entre as múltiplas causas, há também as que são atos humanos. Nós podemos dizer, veja, que o homem, ele é um instrumento de Deus para os atos humanos, os atos humanos, os atos humanos podem causar o efeito ou a causa daquilo que Deus deseja. Quando Deus determina os efeitos, não determina apenas os efeitos, mas as causas, e
a ordem como isso se dará. Para a gente entender isso, vamos pensar o seguinte. Veja, um exemplo. Deus quer salvar a minha irmã. Mas Deus quer salvar a minha irmã, este é o efeito, isto é a vontade de Deus, é o desejo de Deus. Deus quer salvar a minha irmã. Mas de que modo? Em que ordem se dará isso? Deus quer salvar a minha irmã por meio da minha oração, por meio da minha evangelização. Está entendendo? Então, veja, não oramos, diz Tomás de Aquino, para mudar o que foi disposto pela providência divina, mas para que façamos o que Deus dispôs para ser realizado. É muito interessante isso que Tomás de Aquino diz. Veja, a oração não objetiva mudar aquilo que foi disposto por Deus. Quando oramos, não estamos querendo mudar o que foi disposto pela vontade, pela a providência de Deus, mas conseguir dele, pela oração, o que ele já dispôs. É maravilhoso isso. Quando oramos, estamos pedindo para Deus. Nós queremos receber, Senhor, aquilo que o Senhor já dispôs. Quando oramos, estamos pedindo a Deus. Não estamos buscando mudar a vontade de Deus, porque Ele já deseja o nosso bem, a nossa salvação, a nossa felicidade. Mas nós oramos a Deus para receber, para conseguir dele, pela oração, o que Ele já dispôs. Então, veja, comentando a primeira oposição que foi colocada, de que parece que a oração é necessária para fazer conhecido a Deus aquilo que carecemos. Na oração, não é necessário apresentar, diz Tomás de Aquino, as preces a Deus para torná-lo ciente dos nossos desejos, mas para que nós mesmos consideremos que, neste caso, se deve recorrer ao auxílio divino. É isso que nós falamos no primeiro vídeo. Quando oramos a Deus, veja, meditamos no primeiro vídeo, Deus nos criou, Deus nos fez. Na oração, nós vamos como um ato de humildade, reconhecendo que dele necessitamos tudo aquilo que precisamos. Dele necessitamos como causa da nossa existência, dos nossos bens. Então não vamos a Deus em oração fazer conhecido, tornar as nossas preces conhecido, ciente a Deus, ciente dos nossos desejos, mas para que nós mesmos consideremos que é pela oração que nós recorremos o auxílio divino. Veja, quando Deus concede, por sua liberdade, muitas coisas a nós, mesmo quando nós não pedimos, Deus nos concede também o que pedimos, mas Ele faz isso para a nossa utilidade, a saber, para que consigamos a confiança para recorrer a Deus. Veja, por sua liberdade, Deus faz muitas coisas a nós, sem mesmo pedirmos. Mas quando nós pedimos a Deus, Deus dá para nossa utilidade, porque assim nós iremos ter a confiança em Deus que nós estamos recebendo de Deus, de quem nós precisamos, daquele que é a causa dos nossos bens. Então, respondendo à pergunta que foi colocada inicialmente, é conveniente orar? Sim, é conveniente orar, não para mudarmos aquilo que foi disposto pela providência divina, nem tornar ciente a Deus, tornar Deus ciente daquilo que carecemos, mas para confiarmos em Deus, que dele precisamos, que dele carecemos. Vamos à oração, pedindo a Deus para receber aquilo que ele já dispôs
na oração. Vamos à oração para termos a confiança em Deus, naquele de quem nós precisamos, tudo que temos e tudo que somos. Então, é conveniente orar? Se é conveniente orar, então vamos praticar este ato da virtude da religião, que é a oração. Então, muito obrigado. Continuemos. Vamos lá, vamos dar continuidade. Continue conosco aqui neste cursinho de férias a respeito da oração do Pai Nosso. Muito obrigado.